Olá, estamos no JBR News, um conteúdo feito especialmente para você, direto de Brasília, levando até você o principal fato do dia, a análise do que acontece na capital federal, os bastidores da política. Afinal de contas, somos 3 jornalistas com muito tempo de janela nessa capital. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, estamos aqui preparando um conteúdo que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E hoje o assunto que mais se fala em Brasília é a briga no Supremo Tribunal Federal, ou bate-boca no STF. O que se viu ontem à tarde na Suprema Corte do país foi algo impressionante. A disputa de poder e a troca de agressões que, interessantemente, no Supremo acontece sempre com data máxima vênia, como se nada fosse uma coisa ofensiva, a Vossa Excelência, mas no final das contas é chute da cintura para baixo. Marco Aurélio e Fux protagonizaram ontem um bate-boca em altíssimo nível, mas um chutando o outro da cintura para baixo. É isso que a gente vai falar hoje. Afinal de contas, foi um placar acachapante, 9 votos a 1, somente Marco Aurélio votou, mas assim, todos os demais concordaram com a tese de Luiz Fux, apesar de todos também terem colocado uma questão muito séria relativa à decisão de Fux, porque, afinal de contas, ele cassou uma decisão de um colega da corte. Mesmo assim, ele deixou claro que foi uma excepcionalíssima decisão e que não ocorreria novamente. Enfim, não vou me alongar mais. Vamos para os nossos analistas e hoje começando com Estevão Damasio. Está contigo, Estevão? Olá, pessoal, especialmente você que nos segue. Pois é, Jardim e Rodolfo eram previsíveis. O placar para lá de elástico, nós já tínhamos aqui mesmo neste espaço previsto isso. E a bronca do ministro Marco Aurélio. Essa era previsível também. É óbvio que ele iria aproveitar o extenso voto para reafirmar o posicionamento dele, mas principalmente para cutucar o ministro Luiz Fux. As consequências, eu acho que a corte não está dividida, eu acho que a decisão, né, do ministro Fux, apesar de ser chamado pelo ministro Marco Aurélio de autoritário, de Marco Aurélio tentar colocar uma pulga atrás da orelha dos demais ministros da corte, dizendo, olha, ele cassou minha decisão, amanhã pode caçar a de um colega. Não creio. Por quê? Porque a decisão do ministro Marco Aurélio foi esdrúxula. Me perdoem, né? Ele deu a liberdade, concedeu a liberdade a um traficante, a um líder de uma das organizações criminosas mais poderosas do país, né, que é o PCC. Então, não foi pautada pelo bom senso. Claro, tem a hermenêutica, a tal da hermenêutica, a interpretação, mas ela não foi pautada pelo bom senso. E eu acho que foi, sim, justificável o presidente da casa cassar a decisão de um ministro. Porém, considero muito interessante uma proposta que Luiz Fux vem fazendo, não sei se vocês concordam, de, a partir deste acontecimento, por que não mudar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e passar para o plenário decisões que correspondam a pedidos de liminar, como é o caso do habeas corpus, né? Não sei se o Supremo tem a velocidade necessária, como requer um pedido de liminar, não dá para esperar. Liminar é liminar, tem que ser concedida no dia, na hora, enfim. Vai ter agilidade para reunir o colegiado e se debruçar sobre não só um pedido, vários pedidos de liminares. Pode ser que essa mudança de regimento se restrinja também a habeas corpus, né? Nem todas as liminares. Mas eu acho que é uma discussão salutar. O Supremo Tribunal Federal não pode ficar parado no tempo e não há, na minha concepção, regimentos internos que devam ficar eternamente engessados. Eu acho que foi um dissabor
foi um desgaste público entre dois ministros da mais alta corte do país, mas quem sabe, pela dor, né? Ninguém gostou desse caso, obviamente, mas pela dor, pelo desgaste, o Supremo possa ter um regimento mais fiel às necessidades e às demandas da sociedade. Eu acho que fica uma boa pergunta, uma boa reflexão, Jardim. Muito bom, Estevão. Até porque aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos, né? Que os reflexos são sentidos por todos nós. Mas antes de passar para Rodolfo Lago, eu queria só colocar as aspas exatas do ministro Marco Aurélio ontem para o ministro Luiz Fux, presidente da Corte. Abre aspas. O senhor é todo-poderoso e autoritário. Um presidente, quando pensa em caçar a liminar de um colega, ele não age por sua vontade, ele age em autofagia. Ou seja, foi uma frase muito pesada, né? E Fux respondeu ao final que Marco Aurélio estava vencido, não tinha nada mais a dizer. Enfim, situação de climão, mas como disse Estevão, que seja para a melhoria da corte. Agora, bola no pé de Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Então, Alexandre, Estevão, nossos amigos. Se tivesse no país, né, um ranking de vaidade, era muito provável que boa parte desses 11 ministros do Supremo estivessem no topo desse ranking, né? Ali você... Então isso daí ajuda a explicar algumas coisas, né? O ministro Marco Aurélio bateu ali para valer na vaidade dele, né? Ele ter sido desautorizado dessa maneira acachapante, né? Desautorizado por todos os demais ministros do Supremo, né? Isso, para a vaidade dele, é uma coisa terrível, né? Agora, e ainda mais, nossos amigos, ainda mais no argumento que, no final, foi usado por Fux para justificar a decisão que ele tomou, que ele precisava preservar a imagem do Supremo. Então, quer dizer, o que ele disse para o Marco Aurélio foi o seguinte, embora ele não tenha dito com essas palavras, ele disse assim: ministro Marco Aurélio, a sua decisão foi um vexame para o Supremo Tribunal Federal. Então, vocês imaginem como isso bateu na vaidade do ministro Marco Aurélio, né? Agora, falando um pouco dessa outra questão aí que o Estevão... Rodolfo, rapidamente, o vexame continua. Ele continua foragido. Onde está André do Rep? Exatamente. Mesmo revertida, exatamente. Muito bem colocado, Estevão, porque mesmo revertida a decisão, o estrago já está feito. O André do Rep fugiu, né? E sabe-se lá quando vão encontrá-lo. E aí, com relação a essa outra questão que o Estevão colocou, né, dessa proposta que o ministro Luiz Fux fez com relação a diminuir essas decisões monocráticas, né, em liminares, habeas corpus, isso daí tem realmente esses dois problemas. Uma coisa que pode acontecer é que isso possa entupir o plenário, diminuir a velocidade das decisões, mas, por outro lado, é bom a gente avaliar o seguinte: hoje o Jornal Estado de São Paulo fez um levantamento e mostrou que essa não tinha sido a única decisão semelhante tomada pelo ministro Marco Aurélio desde que foi aprovada essa emenda no pacote anticrime com relação a essa questão da renovação dos pedidos de prisão provisória de 90 em 90 dias. Segundo o Estadão, decisões parecidas foram já tomadas pelo ministro Marco Aurélio mais de 90 vezes, e acontecendo sempre mais ou menos a mesma dinâmica. Ele toma a decisão, depois, quando isso vai para a turma, quer dizer, quando isso vai para um colegiado, a decisão que ele tomou é revista. Então, isso daí faz a gente imaginar que essa ideia do ministro Luiz Fux pode fazer sentido, né? Se o ministro Marco Aurélio pode ter alguma razão de dizer que é muito complicado, muito ruim um ministro rever do jeito que o Fux fez a decisão de outro, também é muito ruim um ministro ficar tomando uma decisão que é totalmente oposta à decisão do colegiado, né? Isso também não faz o menor sentido, né? Ainda mais provocando prejuízos como esse, né? De fazer fugir um traficante líder do PCC, como no caso do André do Rep.
Bem dito por vocês, bem dito mesmo. Tomara que tudo isso sirva para o aperfeiçoamento da Corte Suprema do país. A gente precisa, de fato, que isso aconteça. E chegamos agora em outro momento, que é fundamental que aconteça. E peço a vocês todo o poder de síntese, toda a objetividade para esta aposta de hoje. Volta, Estevão Damasio, está contigo. Ontem, Rodrigo Maia colocou a pulga atrás da orelha de muitos. Como aprovar o orçamento sem aprovar a PEC emergencial? Segundo ele, não faz o menor sentido, não há a mínima condição. Perfeito, Estevão. Agora, Rodolfo Lago. Eu vou nos desdobramentos da história do senador da cueca, Chico Rodrigues. Cuecão. O ministro Barroso determinou aí o afastamento dele por 90 dias, mas isso está provocando uma reação forte no Supremo, no Senado, né? E isso daí vamos ter que ver o que vai acontecer. Se o Senado vai ficar com a sua defesa corporativa ou se vai ficar com a opinião pública, né? E isso pode ter reflexos até nessa história da tentativa de reeleição do Davi Alcolumbre. Então, é uma coisa para a gente ver o que vai acontecer daí para frente, né? O limiar que separa os três poderes realmente é muito tênue e é fácil atravessá-lo. Vamos ficar de olho. A minha aposta de hoje é para que você veja no final de semana o podcast do Imagem e Credibilidade. Dessa vez teremos como convidado Eric Decatti, analista da XP Investimentos, um dos sócios desta hoje grande empresa financeira brasileira, trazendo cenários importantíssimos para seu início de semana. Então essa é a minha aposta de hoje, para o seu final de semana, e chegamos ao final do JBR News desta sexta-feira e também desta semana. Só voltamos na próxima segunda, dia 19 de outubro. Aqui encerramos e agradecemos a sua presença, sempre nos prestigiando, porque esse conteúdo é feito para você. Lembrando que é uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e que estamos no site do jornal, no site do Imagem e Credibilidade e também no Spotify. Portanto, um bom final de semana, né, meus amigos? E até segunda-feira. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, pessoal.